Beleza, pessoal? Boa tarde. Programa Tarde. Mais uma vez fazendo história direto do Histórico de Shopping. Hoje está muito bem acompanhado com o Luiz, doutor desembargador Metrô, que vai falar tudo sobre direito trabalhista e deixar o público aí em Teresina, Brasil e mundo muito bem informado. Já está comigo aqui na bancada, que vai já vir com ele. Tudo bem, doutor Metrô? Tudo bem. Sempre um prazer estar com vocês. Vamos aprofundar o direito trabalhista, você sabe fazer de melhor. Fique à vontade. Muito bem. O meu propósito é trazer aqui informações sobre um problema que aflige o brasileiro. É o problema da segurança do trabalho e da doença do trabalho. É um problema que atinge a 1 milhão de pessoas, imagine, 1 milhão. E leva a óbito mais de 3 mil pessoas por ano e deixa absolutamente inválido mais de 100 mil pessoas por ano. E, temporariamente, mais de 200 mil pessoas ficam fora do trabalho por ano. E imagine o custo que isso é para o cofre público, para as empresas e para as famílias. É muita coisa, né? Muita coisa. É um problema sério que a cada 10 anos, custo só para o cofre público, deixando de lado as outras coisas, dá para construir uma hidrelétrica de Itaipu cada 10 anos. Só o custo desse acidente de trabalho e da doença profissional. E por que eu quero falar disso? Porque é coisa que, a exemplo de trânsito, de regra de trânsito, se for observar a regra, o número de acidente vai ser só um acidental mesmo. A conta não fecha, né? Porque por isso que fala tanto de reforma para suprir essa demanda, né? Olha, o Brasil teve um chamado milagre brasileiro, milagre econômico brasileiro, na década de 70, né? De 70, 69 a 72. E foi um crescimento econômico que chegou a 15% ao ano. É o poder, imagina aí. Nós estamos sonhando atingir um crescimento de 3%. Pois é, o Brasil chegou a crescer 15% ao ano. Mas aí também foi tanto desastre e a ordem internacional exigiu do Brasil uma providência. E os ditadores do Brasil, os militares, contrataram uma equipe multiprofissional de médicos, engenheiros, juristas, técnicos de toda a ordem, para elaborar um programa de segurança do trabalho. E desse estudo saiu a portaria 3.214 de 78. E essa portaria que rege a matéria. Olha só, não é invenção dos comunistas, dos petistas, dos socialistas, não. É da ditadura militar. Foi uma imposição internacional e foi feito esse código de segurança. Claro, ele vem sendo atualizado no dia a dia, né, de acordo com a demanda, de acordo com a mudança econômica, de acordo com o componente econômico que entra no mercado, né? Por exemplo, o que está na moda agora? Na moda, a doença da moda é o burnout. O burnout é uma doença que vem do excesso de trabalho, do excesso de cobrança, né? E a doença que está sendo a terceira causa de afastamento, de licença. A terceira causa de licença registrada lá no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência. Você pode ver lá. É transtorno mental decorrente do trabalho. Chama até que a doença do século. Tem um pouquinho de depressão, de tem de gente com depressão, com pressão alta, com problema cardíaco, com ansiedade, com insônia, com problema conjugal, tudo por causa disso. Aí, tipo assim, esse desequilíbrio psicológico afeta no trabalho, o rendimento não cresce, né? O cara teria se afastando, né? Por um motivo ou outro, né? E causa prejuízo para a empresa. Por quê? Se a pessoa se afastar por uma causa dessa, é considerada doença do trabalho. A doença do trabalho é equiparada a acidente de trabalho. Ou seja, dá direito ao trabalhador se afastar e por um ano não pode ser demitido depois que ele voltar ao serviço.
E já volta e já. Dá a volta com estabilidade de um ano. De permanência, né? É. E se o empregador não preencher a informação, a CAT, chamada CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, se ele não preencher, aí o trabalhador vai gozar a licença por licença comum, chama pelo Código 31, né? E aí ele não vai ter essa estabilidade, não vai nada. Mas se ele provar que foi o patrão que não preencheu porque não quis, aí ele vai ter a indenização respectiva. Ah, não, mas isso foi este ano. Ele não vai entrar na justiça porque não vai desafiar o patrão quando perder o emprego. Vai ter 5 anos para reclamar. Muito tempo, né? Você entendeu? Estou entendendo. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer isso? É que as empresas devem ser as primeiras a ter esse cuidado, porque o prejuízo que sofre é ela. Por isso que é necessidade de ter um técnico do trabalho, de segurança do trabalho e, entendeu? Por isso bem que ativo, bem influente. foi criado o curso da IF, né? Técnico de Segurança do Trabalho. Que as empresas de certos ramos é obrigado contratem e outras facultativas. Exatamente para ele estar dentro da empresa, circulando e orientando, né? Os trabalhadores. Porque muitas vezes o trabalhador está padecendo uma coisa e o patrão não está sabendo. E muitas vezes ele está correndo um perigo, nele está ciente daquele perigo, é o patrão. E o técnico do trabalho é aquela pessoa que vai avaliar as condições de todo mundo e vai avisar para a empresa, né, as medidas necessárias. Cada vez que a empresa economiza um problema de saúde do trabalhador ou um acidente, ela ganha. Com certeza. Ganha, né? Mas, e por que a empresa? Porque tudo é a empresa, certo? A empresa é uma entidade que foi autorizada por lei, pela Constituição, quer dizer, todo mundo ganhou o direito de montar a empresa, mas a empresa foi autorizada com uma função social. Ela não é só uma função egoísta dos empresários, né, e dela própria. A função está autorizada, a empresa está autorizada, a lei veio, olha, pode montar a sua empresa do jeito que você quiser, tá? Mas ela tem uma responsabilidade social. Você tem que ter tudo para o legal. A gente vai entrar um pouco nesse direitos e deveres do empregador e do empregado. Até quando o empregador tem o direito e dever de contratar o funcionário e arcar com todos os encargos direitinho e o empregado fazer com o quê? Né? Juro daquelas oportunidades que o empregador dá para ele, né? Fazer seu papel também, né? O empregado, ele tem seus deveres. O empregado tem mania de só ler os direitos, né? Tem que ler também seus deveres. Ele tem o dever, primeiro, de dar tudo de si no serviço. Ele tem o dever de ser assíduo e pontual. E quando o empregador contrata 10 pessoas, é porque ele precisa de 10. Se ele contrata 10 pessoas para 8 horas por dia, é porque ele precisa daquele número de horas. Aí o empregado atrasa, atrapalhou a produção. O andamento do processo, né? Ele é faltoso, falta por qualquer coisa. Quer dizer, está fora do cálculo do patrão. Ele não calculou 9, ele calculou 10, né? Isso. Se ele contratou 10, é porque ele precisa de 10. Então, todo empregador, a empresa tem princípios, né? Tem de legalidade. Aí o empregador tem suas normas. Por exemplo, tem local, olha, nesse local aqui você não pode estar com o telefone. Você tem os horários para você atender seu telefone. Aqui você não pode atender pessoas que não sejam cliente, né? Seus problemas pessoais. Aqui você não pode, enfim. A empresa tem suas regras. Não pode, motorista, não pode andar acima da velocidade tal. Você anda nesse ônibus Guanabara, a cada trilho de trem, ele para, né? Pode não vir nada, mas ele para, espera um pouco, depois fala. E eu perguntei certa vez, por que se não tem nem trem? A norma da empresa é que tem que parar, esperar tantos minutos,
tantos segundos, para depois partir. Passar com segurança, né? Ali é uma regra. Tem a trem, não tem, tem um trilho, ele para, é obrigado, né? Ah, mas não vem nada, eu tô vendo, a regra da empresa é essa, pô. Você não é empregado dela? Tem que cumprir a regra da empresa. A empresa faz isso para a segurança de todos, né? E a empresa fornece os equipamentos de segurança. Os EPI, né? EPI. Tem local que exige capacete, tem local que é a luva, tem local que é a bota, o avental. Um dia desse eu joguei uma causa triste. Um trabalhador no equipamento de moer carne, ele meteu a mão no moinho. Quando tem o equipamentozinho, socar a carne, né? O socadorzinho. E ele não aproximar, né? Ele achou, acho que apressado, distraído, meteu a mão para socar a carne. Mas é lógico que o moinho pegou a mão dele. Ou seja, não observou a regra de segurança. Tinha 3 coisas para ele fazer. Tinha que puxar uma chapa assim. E aí depois é que colocar. Aí depois, se fosse colocar o socadorzinho. Ele nem puxou a chapa, que evitaria dele meter a mão, né? E nem usou o socador, usou a mão. Vamos voltar um pouquinho lá naquele dos que a gente fala dos números, que a gente fala dos aposentados, aqueles que estão só segurados. Por tempo, qualquer tempo, ele sofreu, teve que se apartar e está lá segurando a INSS por um motivo ou outro. Há muito gasto, né? Se a compensação que a conta não fecha, né? Os que tem o INSS, tem que estar sempre cobrando e fazendo perícia, para ver realmente quem merece, né? Receber algum benefício. Exatamente. Previdência é um sistema de seguro. A Previdência só tem o dinheiro que arrecada dos segurados. Né? Aí cada trabalhador, como autônomo, empregado ou empresário, contribui para o sistema. Quando precisa, ou porque adoeceu, se invalidou ou aposentou, aí tem um capital para pagar esses que já não estão mais contribuindo. Mas aí é que está o problema. Tem gente que está se aposentando assim, sem ainda, né? Tem que contribuir, tem o tempo, né, determinado. Tem o tempo, tem a causa, né? Tem a questão das pensões, né? Já houve muita restrição. Por exemplo, a mulher abaixo de 45 anos, se casar, aí ela, e porventura o companheiro falecer no prazo de 5 anos, ela não vai ter uma pensão vitalícia. Ela vai ter uma pensão tantos meses. Período determinado. Ela só vai ter uma pensão vitalícia se ela já for acima de 45 anos, 48 anos, tem a idade lá. Porque antigamente que eu quero dizer, poucos anos atrás, 10 anos atrás, né? Menos que isso. Um senhor no leito de morte casava com a enfermeira dele. A enfermeira já tinha direito. Aí, quando falecesse daqui a poucos meses, ela ficava com a pensão vitalícia, a moça jovem, né? Ficava com a pensão vitalícia. Então, acabou isso. Mas aí de pensar mudança, tipo assim, o eixo social ele veio para mudar e até antigamente a pessoa botava atestado por brincadeira, né? Era. No atestado médico com o CAT, que é o trabalho que você vai ter que fazer o CAT, e a causa da doença, né? O atestado tem que ter o sítio do médico, tem que fazer, comprovar se realmente o cidadão. Por isso que os médicos estão ficando mais cautelosos, estão botando agora visita só ao médico, né? Não vamos mais botar atestado por qualquer coisa. Já estão receosos, devido a muitas mudanças. É porque tinha os atestados, digamos, aparecia um cidadão tirar a licença médica, quando se olhar o CID dele, era uma questão típica de mulher, tinha uma gravidez, problema de gravidez. É falta de atenção, né? Era falta de atenção. Então agora ficou mais rigoroso, né? Mais rigoroso. E tem hora que eu acho que ficou rigoroso demais. Ou ficou assim,
discriminatório. Tem pessoa que realmente está precisando e eles não atestam. E tem pessoa que está aí boazinha e eles aposentam. Eu não estou entendendo bem. Não tem assim um critério mais ou menos uniforme, né? É no arbítrio do médico, não tem assim, uma tabela de doença, né? Tem doenças tais, movimentos tais, não pode. Tem gente que está aí boazinha e se aposenta. Tem gente que está se arrastando e o médico nega. Mas, tipo assim, quais são as 10 causas que se aposentam com facilidade? Doença crônica, hanseníase, problema de luto, né? Sempre algumas mais que são. Mais quando é acidente que deixa a pessoa incapacitada, né? Digamos, é um pedreiro. Ele ficou bom dos olhos, ficou bom da cabeça, mas ele danificou a coluna. Ele não tem condições de... Entendeu o movimento? Aí não, pode reabilitar. Reabilitar para quê? Ele vai fazer o quê? Ele não sabe. Ele não sabe fazer trabalho intelectual, ele só sabe fazer trabalho braçal. E para o braçal ele está incapacitado. Aí já se enquadra nisso aí, né? Aí já se enquadra, né? Aí tem que dar um atestado de incapacidade. Mas primeiro eles dão assim. Um auxílio doença, fica reavaliando, 2 anos. Não recuperou, aí é que aposenta, né? Se for pessoa jovem ainda, fica aquela aposentadoria fica sendo reavaliada. Digamos, 5 anos. Se a pessoa não recuperou, né? E quando o cidadão não tem pessoa que devolve para a empresa e tem que se fazer de novo, aí o cara se vai e volta. Quando ele se aposenta provisoriamente, quando é por invalidez, a gente chama aposentadoria provisória. Provisória porque qualquer tempo pode ser cassada, né? Aí a empresa tem o direito de contratar uma pessoa para o lugar daquela pessoa. Mas se aquela pessoa tiver aposentadoria cassada, tem direito de voltar ao emprego. Ao mesmo lugar que ele estava. E o empregador tem a obrigação de aceitar. Tem. É considerado só interrupção do contrato. Interrupção é quando ele fica parado. Ele surte efeito para um lado nem para o outro. Mas não acabou. Tá? Né? Ao contrário, aí se chama suspensão do contrato. Quer dizer, suspensão. A interrupção é quando é só parcial. Então a pessoa tirou uma licença até 15 dias. A gente chama interrupção porque o empregador continua com todas as obrigações. Continua a obrigação do salário, alimentos. E se for uma suspensão, o empregador tem obrigação de nada. Apenas não rescindiu. O contrato permanece. O contrato está de pé. E aí, se porventura em tantos anos o trabalhador retornar, tem o direito a ser recebido no emprego, no mesmo local. Vamos entrar justa causa. Que ponto que o empregador não quer e vai lá e o Ministério do Trabalho diz, devolve para a empresa e o empregador tem... Como é que é avaliado essa situação? Acontece esse tipo de fato? Eles vão avaliar e não mereciam justa causa do empregado. Aí o Ministério do Trabalho poderá devolver para a empresa? Existe? É assim. Quando o empregador aplica uma justa causa, que a justiça acha que não foi justa causa, foi só uma causa. Mas não foi justa causa? A causa é assim: o trabalhador está me dando trabalho, eu posso demitir, dou o direitinho dele e demito. A justa causa é uma falta tão grave que eu posso demitir sem pagar nada. Aí então a justiça diz: não, foi uma causa, não foi uma justa causa. Justa causa é uma punição muito séria que está punindo a família toda, né? Só vai sair sem receber nada, a família abandonada. Aí a justiça só manda pagar os direitos da despedida sem justa causa. Mas se a pessoa goza de estabilidade, alguma forma de estabilidade, é gestante, é problema de doença do trabalho, problema de discriminação, aí a justiça manda voltar para o emprego. De certa forma, ele pode ter sentido abusado, uma coisa assim. Um abuso de poder, né? Foi uma despedida discriminatória, porque tinha um problema de saúde, porque tinha uma hanseníase, por exemplo, né?
pode ter passado por algum constrangimento, né, que possa ter algum prejuízo, né, psicologicamente, algum reparo, né, para você ter... Hoje, o empregador moderno, não é mais aquele durão, né? É aquele que dialoga, é aquele que procura sentir os problemas do trabalhador, aquele chefe durão, está dando prejuízo para a empresa, porque os trabalhadores acabam sofrendo constrangimento e depois vão reclamar danos morais contra a empresa. Aquele chefe durão não está mais na moda. Está na moda aquele chefe que é líder, o líder natural, dialoga com os companheiros, né? E trabalha em favor de uma equipe, não de si só, né? Exatamente, pronto. Que trabalha como equipe, que trabalha integrado, o grupo, né? A favor da coletividade, né? Aquele que se isola, só aparece com o chicote na mão, esse está fora de moda. Porque tem tudo de um bem maior que a empresa que ela está, né? É uma longevidade da empresa, a saúde financeira da empresa, tudo tem que ser uma A saúde da empresa passa pela saúde dos seus trabalhadores. A boa fama da empresa passa pela impressão que seus trabalhadores têm da empresa. O maior publicitário da empresa são seus trabalhadores. É um somatório de todos, né? Independentemente, né, de nível, de classe, de setor que está trabalhando, todos são importantes, todos têm que ser tratados com respeito, né? Porque no final do mês, que vai somar tudo e mostrar o resultado, né? Você imagina, se o trabalhador tem uma má impressão da empresa, ele divulga, né? Ele transmite até sem querer. E aquilo é ruim para o empregador, porque quem é o que representa a empresa, quem está à frente, é o trabalhador. Qualquer pessoa que chega num comércio, quem está à frente é o vendedor, né? Se ele estiver insatisfeito ali, ele transmite mal a ideia da empresa. As empresas hoje que se planejam ter já um grupo de gestão de pessoas, de gerir, ter um ouvinte para ver se alguém está com algum problema, para tentar sanar e não afetar, né? Do trabalho. Não daquele colaborador, mas do grupo, como se em certa forma de um colaborador insatisfeito, ele pode repassar para outro, né? E possa atrapalhar no andamento de todo o processo. E aí, olha, o ambiente de trabalho, ele é o físico e o psicológico. O físico é as condições, né? Iluminação, refrigeração, questão de saúde, contaminação, ambiente físico. E o ambiente psicológico é a boa relação. Na hora que tem um trabalhador acuado, maltratado pelo patrão ou pelos outros colegas, todo o ambiente se contamina. E todo o ambiente fica pesaroso. E, consequentemente, rendimento menor. Veja assim, a gente respeitar o cidadão como ele é, né? E tentar, da melhor forma, apaziguar a situação, né? E desenvolver a paz. E incorporar, em vez de isolar, incorporar, né? Inserir. E a empresa tem as cobranças, as metas, que é justo e que é certo. Mas essa cobrança tem que ser avaliada até que ponto não está prejudicando a própria empresa. Porque às vezes a cobrança é tão excessiva que poucos trabalhadores conseguem cumprir aquela cobrança. E alguns não conseguem. E aí sofrem muito, né, com isso. É que vai no seu tempo, né? Tem gente que ninguém consegue mudar, né? Ele só produz no estilo dele, no tempo dele. Pronto, você agora disse. Cada um tem seu tempo, né? Então a exigência que faz para um pode dar certo e para o outro não dá. Aí não vai dizer que o outro é incompetente, o outro não. Vai tentar ver o que o outro tem, a virtude que o outro tem. E o que ele pode render mais. Às vezes ele até mudar de algum setor, né? Ele vai produzir mais. Esse aqui, ele joga na ponta direita e está sendo torturado na ponta esquerda. Não é? Vamos ver qual é o problema. O problema é que ele só chuta de esquerda e só botam ele na direita. Vamos devolver para onde ele produz. Vamos ver se aquele local bem acolá
Quando dá fé, ele vai. E aí vai ser uma surpresa. O cara vai se realizar, a mulher vai se realizar no setor que a sua natureza combina, não é? E assim, com toda a evolução. Isso é que você falou. É a gestão pessoal. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, ou seja, ninguém é igual. Nós somos iguais assim, para efeito direito, mas no fundo, ninguém é igual. Um é mais esportista, outro é mais fechado, um é mais da música, outro é mais da arte, né? Você entendeu? Então, ninguém é igual. E aí, na hora que tenta nivelar, dificilmente dá certo. Para quem vai nos assistir aqui, quem vai abrir a empresa, que não conhece, qual o primeiro passo para ele procurar se inteirar do mercado, das leis trabalhistas, como é que ele vai para começar? Para não ser um empresário frustrado, que você não consegue estudar. O empresário, você está falando. Que vai iniciar uma empresa agora, vai abrir um negócio. Depende de um negócio pequeno ou grande porte. Hoje a grande dificuldade é realmente recrutar pessoal. Qualquer que seja a atividade, a dificuldade é recrutar pessoal. Mas o caminho é esse. Fazer as entrevistas e sentir quem está mais propenso a acompanhar aquele movimento. E fazer os contratos de experiência. O contrato de experiência ele pode ser de 30 a 90 dias. E a experiência ele serve para o patrão e para o empregado. Porque o empregado também vai se avaliar se tem condições de acompanhar aquele emprego, né? Para ver se a proposta da empresa está dentro dos princípios que eu aceito, eu acho que eu vou dar certo. Em 15 dias começa a notar que não está feliz, não está acompanhando, né? Aí é o tempo de usar só o período do contrato. Isso. Né? O empregador, da mesma forma, ele vai experimentando. Deu certo, mas não estou muito seguro. Ele pode prorrogar o contrato mais uma vez, né? Aí aqueles, tipo assim, tem um grupo aqui de 10. Se uns 8 se destacarem, aproveita os 8 e faz nova seleção, né? Nova seleção. Para suprir a demanda do depois. Para suprir. E o que eu aconselho muito para as empresas já porte médio para frente é se utilizar do Instituto do Aprendizado Profissional. Aprendizado Profissional é um instituto que foi inventado pelos empregadores, não foi pelos trabalhadores. Né? É bom que saiba disso. E que as empresas patrocinam os jovens nas escolas profissionalizantes. E durante aquele período, a criatura, o jovem, fica meio expediente da escola e meio na empresa. Ao final do curso, ele está formado pela empresa. Aí poderá ser aproveitado, né? Aí, forma possível, né? Se ela patrocinou 5 e ela vai precisar de 2, ela vai escolher 2 daqueles 5. São pessoas formadas segundo a doutrina da empresa, segundo os princípios da empresa. É o jovem puro, porque não vem de outras atividades, entendeu? Não tem vícios ainda, né? Você imagina a empresa, quem utiliza muito desse recurso é o Paraíba. O Paraíba não permite quase ninguém, né? Porque ela forma o time. Ela forma, como é que se diz? De base, time de base. Para o time principal. A estrutura básica dela vem do time de base. Eu faço parte da empresa, que não vou citar o nome aqui, e aproveita muito a seleção interna, valoriza muito o colaborador para crescer, para permanecer, aproveitar em outro setor. Que a pessoa tem uma visão que eu possa desenvolver um bom papel no departamento, dado essas oportunidades que o cidadão vá lá compor essa seleção interna e está sendo muito bem aceito. Pois é, ela precisa para ali, do quadro ela vai selecionar quem dá certo e vai surgir uma aí lá para informática, fulano vai fazer a qualificação, você já volta em outro setor. Isso, assim, vai engrandecer o colaborador, vai ser bom para a empresa, que o cidadão já está dentro daquele convívio, né? E vai só aprimorar os trabalhos, né? Isso é grandioso para as empresas chamar que faz vestir a camisa da empresa, né? Que a pessoa é formada ali dentro. Não é isso?
e vai permanecer naquele ciclo de dando o seu melhor e vendo, poxa, eu tive essa oportunidade, vou valorizar ainda mais. O crescimento é um exemplo para outros que possam fazer coisa que dá certo. Pois bem, eu gosto muito de falar do assunto trabalho, porque eu estranho muito que os outros profissionais do direito, de outras áreas, trabalham como se o mundo fosse das nuvens para cima. E não é. A realidade social é fundada toda no trabalho. Trabalho, na busca do trabalho, na procura de trabalho, nas consequências do trabalho. É o trabalho que carrega o país nas costas. Você quer ver uma coisa? Qual é o maior empregador do Brasil? A maior indústria que emprega todo tipo de gente? É a construção civil. O senhor sabia quem financia a construção civil do Brasil? Chama-se Fundo de Garantia. Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Ele tem uma carteira de mais de 600 bilhões de reais. Você vê o estado do Piauí? Está sonhando atingir 20 bilhões de PIB, será? Né? A carteira do FGTS tem mais de 600 bilhões de reais em operação. Mas quantos clientes tem o banco do FGTS? Quanta gente tem imóvel financiado nesse Brasil? Todo o Tararé, todo o Parque Piauí, todo o Joca, construção nova, tudo é fundo de garantia. É a Caixa. A Caixa não tem dinheiro, não. Ela opera dinheiro dos outros. Então é o fundo de garantia, que é dos trabalhadores. Você sabe quem que opera na Bolsa de Valores, sustenta a Bolsa de Valores, liberando dinheiro para as empresas se instalarem, grandes projetos? Então, eu quero montar uma empresa de aviação. Vai lá na Bolsa de Valores, bota seus projetos, capta dinheiro. Né? Você sabe quem é o dinheiro da Bolsa? É do fundo de pensão. Você sabe o que é fundo de pensão? Ele dá mais de 3 trilhões de reais. Fundo de pensão é a aposentadoria complementar que as pessoas pagam. Que chama Só do privada, Banco do Brasil dá 250 bilhões, a da Petrobras dá 150 bilhões, da Caixa dá 150 bilhões, a dos Correios, entendeu? Então chama-se fundo de pensão. Os fundos de pensão são os que sustentam aí os grandes financiamentos, as grandes privatizações, o grande capital circulando. Aí você sabe qual é o maior tributo federal? Se chama imposto de renda. Mais de 200 bilhões, 230 bilhões por ano. Pois bem, um terço dele vai da folha de pagamento, ou seja, é o salário dos trabalhadores. Que gira, né? Um terço do imposto de renda, quem paga não é o seu fulanão rico, ele não paga nada, ele dá um drible, já compensa. Quem paga são os trabalhadores, eles contatam da folha direto. É um terço do imposto de renda vai da folha dos trabalhadores, ele que contribui. Esse imposto de renda 22,5% é distribuído para o Fundo de Participação do Estado e 22,5% para o Fundo de Participação dos municípios. Você sabia dessa? Sim. É o dinheiro dos trabalhadores carregando o Brasil nas costas. Aí você disse, você sabe qual é o maior tributo municipal? Se chama ISS. ISS é o tributo dos trabalhadores autônomos. Aí deu umas aulas no fim de semana na fundação da universidade. Aí disseram, você tem um dinheirinho para receber aqui. Mas para isso você tem que emitir a nota fiscal da prefeitura. Eu fui lá na prefeitura, não tinha notinha fiscal, paguei R$40 para receber R$1.000 das aulas que eu dei. Você entendeu? Isso é o trabalhador sustentando a prefeitura, né? É o maior tributo municipal dos municípios. E aí, tudo que é de bronca, de conflito social, a base do conflito é o trabalho. Voltando só um pouquinho aqui, a importância da construção civil, que todo para existir tem que passar pela construção civil, né? Você vai montar a empresa, a instalação, a construção é tanta importância que ela vem primeiro. Tudo que você vai pensar, primeiro vai para a construção civil, né? Abrir a empresa, você vai abrir um negócio, tem que construir. É um fator primordial. A importância do crescimento, da expansão, passa pela construção. Olha, o senhor sabe esse sanear, estão aí abrindo a vala na cidade toda, o Brasil todo, né? Você sabe quem está financiando sanear? É o fundo de garantia, é o trabalhador. É um empreendimento, um empréstimo feito para ser pago em 30 anos a juro baixíssimo. Capitalista tem dinheiro para isso não. Capitalista quer juro alto a curto prazo. É o dinheiro dos trabalhadores. É o fundo de garantia que está saneando o Brasil. O trabalhador saneia. O Brasil, o bairro dele não é saneado. Ele
financia a construção civil e ele não tem a casa, porque só financia quem tem salário mais alto. Ele, enfim, você entendeu? Você está vendo aquele prédio, moço? Sim. Eu não só trabalhei lá, eu ajudei a financiar. É fantástico. E o que você entende como o saque aniversário que o governo do Sicredi vai querer todo mundo? A girar a capital ou foi uma cartada para ajudar a população como geral? Eu não entro nesse juízo. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Aí, acho que a população começou a ter muita gente que achou legal, porque o cara, mesmo de seu aniversário, tá lá o salário X. Não, isso aí é uma coisa boa. Uma coisa boa. É o PIS, né? É o saque aniversário. De acordo com o cara ganha, fez aniversário no mês de agosto. 2 dias antes do seu aniversário, cai lá o responder aquilo que o cara ganha. É uma espécie de um 14º salário, né? Isso, vai lá para a conta do cidadão. Isso é para o trabalhador de baixa renda. Eu acho muito justo, muito bom. Sempre para tirar a pessoa, quando chega naquela hora, a pessoa está arfando, né? De falta de condições, de dívida. E aquele dinheirinho chega e dá aquele fôlego, né? E aquece a economia. O senhor sabe o que foi que salvou o Temer de um PIB abaixo de zero? Vamos te garantir. Ele sabia que ia dar abaixo de zero, aí ele mandou liberar as contas velhas, e que deu, na época, mais de 100 bilhões de reais, e com isso o PIB do Temer foi 1%. Aí o primeiro ano do Bolsonaro ia dar abaixo de 0% também. Aí ele teve a mesma ideia, mandou liberar as segundas contas mais antigas, depois da outra faixa, as contas inativas, que deu quase 50 bilhões de reais jogado na economia, salvou e deu um PIB de 1%, o PIB do Bolsonaro. Um exemplo que teve. Você entendeu aí? É o trabalhador carregando para dar as contas. Ninguém fala isso, né? Aí, quando libera, é bom para o trabalhador, é bom, mas a finalidade mesmo, essa bondade toda, é para salvar o PIB. Para que a economia não caia, é política, tá crescência, para mostrar política, é para as empresas, mais dinheiro no mercado, ó, empresas vão vender mais, vão produzir mais, é porque tem a quem vender. Então, quanto mais jogar dinheiro, melhor para as empresas, né? Quando o governo é social, as empresas melhoram de vida. Eu não sei por que até hoje as empresas acham bom governo antissocial. Ora, que joga dinheiro no mercado é o governo social. E dinheiro é que faz a economia, né? Com certeza. Aí vai ter mais gente comendo, comprando carne, mais gente plantando, mais gente produzindo, porque tem a quem vender. Ora, num governo sem ação social, pouquíssimas empresas vão sobreviver. Doutor, antes de a gente finalizar, é um conceito para quem, o Ministério do Trabalho, quem precisa chegar, isso não é um tabu, todo mundo tem acesso, tirar uma conceitoria para abrir um negócio. É possível chegar lá e ser atendido, imediato, tirar alguma dúvida? Vai abrir um negócio. Antes de o cara iniciar qualquer segmento, ele vai lá tirar alguma dúvida. Qual o primeiro passo que ele pode seguir? O primeiro passo para aprender é passar do Sebrae. Sebrae, fica ali na Avenida Campos Salles. Sebrae é super bom, é uma instituição top de linha. E orienta bonito. Tem uma equipe, eu sou testemunho, fui lá fazer um teste. É uma equipe de orientador. Qual que você quer? É hotel. É aquele orientador vai explicar o caminho que você deve seguir. Cada né? segmento tem pessoa de área específica, Tem. Aí, depois dali, é que ele passa do Ministério do Trabalho. E lá também os auditores são top de linha. Orienta bonitinho, viu? Obrigado. Mas o primeiro caminho é o Sebrae. É de graça, a consultoria é de graça. Eles têm um prazer muito grande em prestar a consultoria, são especializados. Muito bom. Para não ficar com dúvida, né? Programa Tardear. Eu acho até que você podia convidar alguém do Sebrae aqui. A gente vai vir nós estamos buscando pautas variadas, entendeu? A gente está diversificando. Pauta diversa, está vindo outra pessoa aí para conversar com a gente. Assunto bem da nosso contexto social que está fluente. Doutor, obrigado mais uma vez. A gente vai voltar em outros momentos, com outras pautas, tranquilo. Sempre às ordens. Mas, todo que passa pelo programa Tardear, a gente deixa um legado. A gente vai já tomar o suco da Abraão e comer o saguadinho lá do Simples. Mas aqui está a representação do programa, uma caneca pensada, projetada, com a sua foto, feita lá na FG Gráfica. Olha só aqui. Que beleza. Já teve outro momento, mas isso aqui é diferente. A gente está vendo outra Olha aí. Nosso palete do Tardear, de forma que a gente tem.
Olha aí, Feito e produzido lá na FG Gráfica. caneca linda, olha. Linda, linda, Espero linda. que represente, que se possa tomar um cafezinho. Muito bom, muito bom. Obrigado. Vamos tomar um suco antes de vir nosso São Paulo. Sempre um abraço.